Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a essa live. O pastor Fernando Freitas acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Hoje é um assunto muito especial. Quero dar as boas-vindas a todos aí. Minha mãe Silvia aí já entrou. E é um assunto muito especial, em que é um desafio falar sobre isso também. Não é simples também para um médico, apesar do médico estar sempre perto de um desafio, de um paciente que está muito doente, e às vezes ele recupera de uma cirurgia ou de uma doença. E tem um tio da minha esposa que fala: só não vê Deus quem não quer. Então é algo que realmente pode ser um desafio falar, né? Mas é tão necessário para nós ver Deus e acreditar, sim, que existe de alguma forma uma força que ajuda, que dá mais força para a gente vencer nossos desafios. E por isso a live, como lidar espiritualmente com o desafio do câncer. Eu vou chamar aqui o pastor Fernando Freitas, que é teólogo, é filósofo, ele é formado em filosofia, e ele vai dar aqui pra gente uma discussão de quem, de um outro lado, estuda, vive a espiritualidade como um pastor, como alguém que é líder de uma igreja. Eu sou católico, tive uma formação espiritual e religiosa muito forte, e o pastor Fernando é evangélico da Igreja Batista, e aqui é a nossa missão hoje de falar sobre espiritualidade e como lidar espiritualmente com o desafio do câncer. Eu vou chamar aqui o pastor, já vai entrar aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo a todos que estão entrando aí, seguidores também do pastor Fernando. É um assunto muito especial, importantíssimo, espiritualidade, né? Ela serve para qualquer pessoa, então, a nossa live, não só para aqueles que estão passando pelo desafio do câncer, mas também para familiares, para amigos, né? Para alguém que cuida de alguém que teve câncer ou que tem câncer, né? E o paciente que teve câncer, né? De qualquer forma, desde aquele paciente que acabou de receber o diagnóstico de câncer, aquele que está passando pelo tratamento, nem sempre é fácil, né, meu amigo? Muitas vezes tem os seus desafios. E aqueles que acabaram o tratamento, estão passando pelo processo de reabilitação, pelo seu processo dos retornos às suas atividades do dia a dia, né? Como que é difícil, então, em todas essas partes, a sensação da presença de Deus, da força que vem de Deus e vivenciar a espiritualidade. Como que isso vai dar mais força e como que eu vejo isso nos meus pacientes ao lidar no dia a dia, como que isso ajuda eles a ir mais longe. De alguma forma,
ir mais longe. E como eu falei, aí nós vamos estar unindo forças aí, né? Eu dando aqui meus depoimentos como médico, na minha vivência, né, religiosa, como eu falei, e o pastor Fernando. Eu queria que você se apresentasse, pastor, aqui para todo mundo aí que está nos ouvindo. E seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer para mim, é um privilégio. Repito o que eu disse ontem no nosso culto aqui na igreja, eu me sinto muito honrado. Você é uma pessoa espetacular, eu tive um privilégio enorme, foi um presente de Deus conhecê-lo, trocar algumas ideias naquele casamento, né, no casamento da Aline e do Augusto, aquele momento tão agradável que tivemos ali. Um casal também muito especial para todos nós. Agradeço a você o convite para participar desse momento. E o tema é um tema extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Para me apresentar para aqueles que estão nos acompanhando, eu quero desde já deixar aqui um abraço a todos que nos acompanham. Temos muitos amigos aqui da cidade de Ipanema, muitos irmãos da nossa igreja, Igreja Batista de Ipanema, primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Um beijo a todos os meus irmãos, em todos os meus irmãos. Temos vários amigos católicos aqui da cidade que também estão acompanhando. Divulguei bastante aqui, então muita gente acompanhando. Um forte abraço a todos os amigos e irmãos também da Igreja Católica. A você, obviamente, né, Alex? Mas, me apresentando, eu sou pastor da Igreja Batista de Ipanema, sou formado em teologia, formado em filosofia também, com algumas outras especializações na área tanto da teologia quanto da filosofia, mas esse não é o foco principal. O foco principal é falarmos sobre a espiritualidade, sobre uma vida espiritual, num momento tão delicado, tão sensível quanto é o momento do câncer. Seja ele o momento pré, durante ou pós, né? Nós teremos como base para a nossa conversa, já ajustamos essa linha de raciocínio, né? Teremos como base o texto do Salmo de número 40. Esse é o texto que nós vamos conversar sobre ele ao longo desse encontro que estamos tendo. Exatamente, pastor. E aí, né, falando desse casamento que eu te encontrei lá, que a gente falou bastante, né, dando Aham. uma introdução aqui, né, se a gente rebobinar a fita, né, há 2 anos atrás, aqui no meu consultório, recebi uma paciente com um diagnóstico de um câncer ali avançado no abdômen, um câncer de ovário. Como todos sabem, eu trabalho muito com câncer ginecológico. Eu sou cirurgião oncológico de formação, formei no Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio, no INCA. Além do vestibular mais difícil, que é o de medicina, além de 6 anos, né, de estudo numa faculdade que é integral, né, de manhã e de tarde, várias horas de abdicação até conseguir pegar esse instrumento aqui, que é o símbolo, né, do médico, né, que carrega o estetoscópio, como uma grande responsabilidade, né, de cuidar da vida do ser humano, do amor de alguém, de algo que a gente não consegue dar um valor, um preço, né? É exatamente intangível, né? Não dá para nem mensurar o que é o valor de uma vida, né? Depois Sim. mais 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia oncológica, como eu falei. Eu sou especialista em cirurgia abdominopélvica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, e aqui junta muito a cirurgia robótica e outros tipos de câncer, câncer de pele, câncer melanoma. Então, gente, desde 2012 eu trabalho com câncer, depois de me formado, né? E dessa longa história para trás, que eu falei de abdicação, eu sei muito bem, né? Eu digo que eu sou felizardo, né? Porque eu sei muito bem o que é a palavra vocação, né? A vocação. Não, Deus tem a vocação. A vocação, né? Eu escutava isso quando eu fiz minha primeira Eucaristia. E aí
a tia lá explicava vocação, né? Que você vai receber um chamado de Deus. E aí a gente fica, caramba, será que é uma voz que eu vou ouvir? Né? Uma coisa, né? Mas é algo que vem dentro de mim, né? Que eu percebi, né? Que me fez lutar com uma dificuldade, às vezes, né? De você ter que estudar até de madrugada, né? Que faz você seguir quando todo mundo mais pararia, né? Num longo período, sem ir para festas, sem fazer, né? Às vezes que um jovem gosta de fazer, né? E trabalho, passar noites dando plantão, horas e horas em cirurgias, né? Então, o que não é isso senão a pessoa que ouve, né, o chamado? Mas eu falo isso não por alguém ser diferente de qualquer pessoa, mas só para dar o meu depoimento de alguém que vive a sua vocação, né, de ser médico, né, e se considera privilegiado por isso, né, da pessoa ter encontrado ali um talento que ela vai realmente entregar de volta, né, de alguma forma, né. Então, estou falando toda essa introdução para explicar mesmo, né, como que é do ponto de vista do médico, né, como uma pessoa comum que sou, até me transformar num cirurgião oncológico, num cirurgião robótico, que aqui está diante de um paciente, às vezes, que vai passar pelo desafio do câncer, que vai viver ali o desafio, né, do peso ali, de lidar ali com com a finitude, né, da possibilidade daquele câncer levar aquela pessoa ou não, né? E às vezes decidindo sobre a vida de alguém, né? Olha, no seu caso, eu vou operar. Eu acredito que você tem chance de cura, inclusive, né? Ou aquele outro caso, não. Esse caso, eu não vou poder te operar. Esse caso, a gente vai fazer o máximo para se você passar o máximo de tempo possível com essa doença controlada, né? Dentro, sim, das técnicas que a gente tem hoje dentro da medicina da oncologia, seguindo os tratamentos, protocolos direitinho, né? Do tratamento médico oncológico que precisa ser seguido. Mas essa pessoa que está aqui na minha frente, eu vou ter que ajudá-la de alguma forma a despertar a espiritualidade dela, a acionar essa força dentro dela, que é a força da fé, a fé em Deus, em algo que talvez a gente não consegue enxergar, né? E me vejo muito nessa situação, né, pastor? Por isso que eu trago a sua visão aqui também, né? Estou dando aqui a minha, depois você vai vir com a sua, né? Então, às vezes, uma paciente como essa que chegou aqui há 2 anos atrás, uma querida, com diagnóstico de câncer, e eu vi ali aquela situação espalhada no abdômen. Olha, agora você vai fazer uma quimioterapia. E aí tem a primeira dose, passa 21 dias a segunda, a terceira, e aí vem as dificuldades, né, que às vezes tem, né, uma internação, uma dificuldade própria do paciente, do corpo do paciente em assimilar aquele tratamento, e para isso a pessoa precisa ter força para ela seguir aquilo ali que está sendo proposto, né, dentro da ciência, né? Sim. E aí aquela paciente está ali, chega para mim e fala, olha, eu vou te operar agora. Vou te operar, a cirurgia é grande, vou tirar mais de 1000 tumores da sua barriga. Não, pastor, não, doutor Alex, pode ficar tranquilo. Durante a sua operação, a minha igreja todinha vai estar orando por mim. Sim, isso é um fato. Aí eu começo a descobrir, caramba, eu não estou sozinho aqui. Pode ser que Verdade, em nenhum momento. Né? Mas eu não estou sozinho, né? E tem sim meus colegas de trabalho que me ajudaram a operar e tudo. E aí eu chego no final da cirurgia já cansado, mais de 12 horas depois,
e falo para a família: olha, o que o ser humano poderia fazer, eu fiz. Sim. Agora é com Deus. Eu fiz o meu melhor. E a gente pode pensar em Deus, né, como o corpo dela, né? Bem ou mal, depois que você faz uma cirurgia, ali começa um processo que o corpo da pessoa tem que assimilar aquela cirurgia. O corpo dela vai ter que recuperar, né? Não é só a parte do médico, não. E aí, Perfeito. eu lembro direitinho falando para os familiares dela essa frase. E aí passa ela, volta aqui, ela faz mais uma parte de quimioterapia, que não foi fácil, cai o cabelo. Depois o cabelo começa a crescer, depois começa um outro tratamento para manutenção, que hoje existe, né? Antigamente o câncer de ovário, ele levava praticamente todos os pacientes, a gente não conseguia curar. Hoje, dentro do avanço da medicina, cada vez mais a gente tem conseguido controlar e, quem sabe, curar mais pacientes com câncer de ovário dentro Graças a das novas, Deus. graças a Deus, dentro das novas drogas que a gente também está associando, né? A medicina também evolui. E o que eu Sim, quero dizer é que essa paciente me chamou para eu ir no casamento da filha dela, né? sim. E lá, No dia do casamento, eu, como médico, tinha feito uma cirurgia grande há 2, 3 dias antes, uma cirurgia tão complicada como a dela, e estava ali com a família, ali naquela mesma situação, né, que a dela viveu, né, há 2 anos atrás. Caramba, o que vai ser? Será que esse paciente vai perder a perna ou não vai, né? Que era um paciente com câncer na perna, um sarcoma, um tumor na perna. E aí no sábado eu tive que operar esse paciente, né? Passei o dia inteiro operando, cuidando dele. E até foi o motivo de eu ter chegado atrasado sim. no casamento, meio perdido. Eu falei, eu vou nesse casamento, eu tenho que ir nesse casamento, apesar de ter passado o sábado inteiro fora da minha família, né, longe de casa, que é o dever do médico muitas vezes, né, como eu falei, ele abdica assim de muita coisa. E aí eu cheguei naquele casamento e fiquei, caramba, bicho, olha o meu trabalho aqui, né? O meu trabalho de ser humano, né? Sim, Junto com todo mundo que trabalhou, não estou falando que fui eu que fiz aquilo, não, tá? claro. Porque tem um psicologista, tem todo mundo, né? Eu sou só uma pessoa que de algum ponto ajudou também. Mas eu fiquei, caramba, rapaz, como que é forte, né? E a gente tem que esperar também, né? E aí eu fiquei conectado com um sentimento de gratidão. Eu falei, caramba, como é que eu sou feliz, né? Em ver Deus, né? Como eu falei, né? Um tio da minha esposa fala, né? Só não vê Deus quem não quer. E isso ficou gravado uma vez que ele me falou, né? Eu falei, caramba. E eu fiquei nisso, né? Até que a minha paciente chegou e me falou: olha, essa aqui é aquela minha prima que você falou com ela logo depois que você me operou, né? E aí ela falou justamente: nossa, doutor Alex, eu lembro do que você falou para mim depois que você terminou a cirurgia e você estava lá cansado no final da cirurgia já de noite, né? Você falou: o que um homem poderia fazer, eu fiz. Agora é com Deus. Cara, isso é meu olho lagrimou. Chorei. Olha. E aí, alguns minutos depois, quem que eu conheço? Pastor Fernando. Ó, esse aqui é o pastor da minha igreja e que ficou lá na oração e tal. Eu falei, nossa, aí eu agradeci o pastor Fernando. Falei, opa, contei minimamente essa história para ele, né? E a Sim. gente passou boa parte do casamento conversando sobre Deus, né? E ele me explicou, me ensinou bastante ali naquele Ó, dia. E eu falei, que vou isso? trazer esse mestre Ó, aqui ó, para misericórdia. falar
para falar de espiritualidade, porque muitas vezes a gente tem que despertar isso, né, Fernando? E agora eu quero deixar você falar do jeito que você quiser começar, meu amigo. Já dei minha Ah, introdução e a sim, palavra é contigo. foi um privilégio, de fato, estar lá no casamento, ter tido a oportunidade de fazer o casamento, né? E eu me emocionei também, porque todo casamento eu me emociono. Eu acredito na família, acredito que a família é projeto de Deus, é plano de Deus. E quando algumas situações como essa, de uma enfermidade, elas se interpõem no âmbito familiar, ela coloca muitas coisas em xeque. Ela coloca muitas coisas em risco e algumas em xeque. Usando a expressão do xadrez, o xeque-mate é quando o jogo termina. Xeque, ainda há uma possibilidade de saída, né? A bem da verdade, tudo que vimos ali, né, com essa sua paciente, minha ovelha, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, como amo todas as minhas ovelhas, mas o fator determinante, eu diria que foi no caso dessa ovelha e o que é para toda e qualquer pessoa que enfrenta enfermidades ou que enfrenta qualquer tipo de situação mais nevrálgica, mais séria no âmbito familiar, é a estabilidade espiritual. A proposta do nosso tema hoje é exatamente essa. O que está subentendido por trás da indagação, daquilo que nós estabelecemos como tema, é levar as pessoas a entender que a estabilidade espiritual ela nos dá muita segurança para enfrentar qualquer situação. É bem verdade que, invariavelmente, todos nós passaremos por problemas. Nem todos passaremos por um câncer, mas todos passaremos por algum tipo de problema. E, dada a abrangência dessa enfermidade, há pessoas que não vão vivê-lo na própria pele, no próprio corpo, mas indiretamente vivem a partir do momento em que um ente querido muito próximo, eventualmente uma esposa, um filho, um pai ou mãe, acaba atravessando de maneira indireta, a pessoa também atravessa. O texto que nós propomos para nossa reflexão, o Salmo de número 40, versículo 1, consigo citá-lo aqui de cor, diz: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O versículo 2 diz: E tirou os meus pés de um charco de lodo, ou tirou os meus pés da lama e me firmou sobre uma rocha. Esses dois versículos, eles mostram uma situação extremamente limitadora. Para o salmista, não era um aspecto de saúde, não estava associada a uma enfermidade grave. Podemos até dizer que havia uma ameaça à sua integridade física, eventualmente uma situação de guerra, perseguição de inimigos, problemas desse tipo, que tiravam completamente a sua paz, tiravam a sua tranquilidade. Porém, quando ele diz: Esperei com paciência no Senhor, ele me faz acreditar que a paciência, ela se sobrepôs a toda a instabilidade proposta pelo momento, né? Pela ameaça que ele vivia. Costumo dizer, e já usei essa expressão em alguns sermões e em aconselhamentos, eu também trabalho já há muitos anos, antes de me formar em teologia, depois em filosofia, depois em outras coisas, em áreas diversas, eu sempre trabalhei com aconselhamento de pessoas, de jovens, de casais. Minha esposa insiste para eu poder fazer uma especialização em psicologia para poder clinicar, e eu brinco dizendo que eu vou fazer isso quando eu me aposentar, porque aí eu vou viver disso, eu quero, né, partir para essa área. Mas enquanto eu não me especializo, eu vou arriscando algumas coisas, né? Eu brinco dizendo que eu sou candidato a filósofo, eu não sou um filósofo, sou candidato. Costumo dizer que toda enfermidade e toda cura começam na cabeça. E não é do ponto de vista neurológico, não é do ponto de vista mecânico do funcionamento. É do ponto de vista existencial. Me permita sair um pouco do aspecto teológico, mas a maneira como nós olhamos para a enfermidade e olhamos para nós definirá a nossa abordagem, né? Eu não sei se o senhor pratica alguma arte, como costumamos dizer, alguma luta, alguma coisa assim, mas a maneira como você olha para o seu oponente pode definir a sua vitória ou a sua derrota. Nas Olimpíadas, agora, nós acompanhamos uma série, e eu gosto muito, e acompanhei praticamente todas as lutas de judô,
E todas elas eu vi situações em que o adversário, o oponente, era relativamente mais fraco, mas acabou vencendo por questões técnicas, pela sua coragem, pela sua audácia. Voltando ao aspecto teológico, há um texto em Josué, capítulo 1, em que Deus fala de maneira clara com Josué: não te afastes do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. A ideia que Deus traz a Josué é: você tem um grande desafio agora, você vai entrar na terra prometida, porém você tem um número enorme de adversários, o seu contingente é menor, você tem menos força, se for por sua conta e risco, você está liquidado. Voltando ao Salmo de número 40, é essa a sensação que tenho, que o salmista parece que nos propõe: eu estou liquidado. Eu estou num charco, eu estou num lodo. Eu não tenho como sair. Eu não tenho como sair. Porém, ele, daquele momento, ele conseguiu fazer o que nós chamamos de contragolpe. Ele, ao invés de se entregar ao momento, ao charco, ao lodo, ele disse assim: não, peraí, pô, eu vou esperar com paciência no Senhor. Me permita, doutor, abordar um pouco mais, dar um passo a mais. Quando ele diz esperei com paciência, o que ele estava dizendo é: eu conheço Deus, quem eu confio. Eu conheço Deus que está cuidando de mim. Aí eu volto à minha argumentação inicial. O que significa isso? Significa uma relação estável, equilibrada, uma relação tranquila. Quando nós não conhecemos, nós não ficamos seguros. Imagine você que, de repente, você está com uma vontade incrível de jantar, sua esposa fez aquele jantar delicioso e você vai pegar um táxi correndo. Você está acostumado a pegar um táxi que está sempre te aguardando. Aí, de repente, aparece um outro motorista diferente, com aparência não muito confiável, o carro parece não muito confiável. Você até ir por falta de opção, está chovendo, está frio, você tem que ir para casa. Mas você não vai em paz, né? E isso compromete de maneira significativa a qualidade do jantar lá na frente. Quando nós estamos diante do desconhecido, e aí eu saio de novo do aspecto teológico e entro no aspecto existencial, o desconhecido, principalmente diante de uma enfermidade tão forte, falar em câncer é falar, entre aspas, para algumas pessoas, no fim da vida. Independente da abrangência, da gravidade, para algumas pessoas acabou a minha vida, acabou a minha família, acabou a minha história. Há quem, num momento como esse, se desespere. E quando se desespera, acaba pegando caminhos que não são bons. Acaba atribuindo ou agregando menos qualidade. E aí eu volto ao argumento inicial. Começa na cabeça. Se a cabeça dessa pessoa começa a dizer para ela: acabou, não tem jeito, agora já era, você vai morrer mesmo, não tem saída, pronto, ela começa a morrer ali, né? Quando isso acontece, quando a pessoa não tem uma relação que eu chamo de estável, estabilizada com Deus, ela começa a perder para o câncer. Ele não evoluiu do ponto de vista clínico, não houve nenhuma intervenção externa que pudesse dizer assim: olha, piorou, os exames, os resultados disseram que ela continua na mesma condição, mas ela já decretou propriamente a sua derrota. Por isso o salmista diz que esperou com paciência. Você só espera com paciência por quem você confia. O tema da nossa igreja aqui esse ano é com fé e obediência. A fé, ela anda de mãos dadas com a obediência, o que nos leva a ter paciência, descanso. Quem não tem fé, quem não obedece, não descansa. Então, assim, o primeiro versículo, espero estar conseguindo trazer de maneira mais clara a proposta da nossa conversa aqui, mas a primeira parte da nossa conversa, ela deve estar vinculada ao fato de a estabilidade. Se há alguém agora nos acompanhando, assistindo essa live, que esteja vivendo este momento de oscilação emocional,
por conta de problemas físicos, de saúde, seja um câncer ou qualquer outra coisa, qualquer outra enfermidade, talvez até um outro tipo de problema, um problema familiar. Eu proponho uma relação mais estabilizada, mais firmada no Senhor. Hoje assisti a um conteúdo de filosofia sobre propósito. E os autores foram unânimes em dizer, os autores, todos eles, foram unânimes em afirmar que quando a pessoa tem um propósito bem definido, ela consegue vencer coisas que ela nem imaginava. Ela consegue vencer coisas que ela não imaginava. E depois ela olha para trás e diz assim, uau, não pensei que pudesse vencer isso, mas venci. Então, esperar com paciência é um desafio, que se torna relativamente tranquilo de ser vencido por aqueles que têm uma relação que eu chamo de estável, equilibrada com o Senhor. Entendi. Não, faz todo sentido. O que eu vejo aqui, né? Então, né? Se eu contextualizar um pouco, né? É que o próprio, as pessoas, né, que estão enfrentando, né, o desafio do câncer, logo que tem ali o diagnóstico e começam a pensar no tratamento, é comum delas ficarem perdidas porque antes que tenha o primeiro contato com o médico, que ele pega e dê o passo a passo direitinho, ela tá ali perdida, né? Tá com medo, ela pode se achar que ela é menor do que o câncer, a Não, forma como você vem falando. não só me permite uma Mas inserção. É esse contato com a finitude. Ela está perdida porque na cabeça dela, a carga da palavra câncer, ela faz uma série de associações com uma série de pessoas que viveram aquele tipo de experiência, algumas que infelizmente vieram a óbito, né, por conta da própria enfermidade. E a primeira coisa que essa pessoa que senta diante de você pensa é: eu estou no mesmo caminho que fulana. Ciclana teve algo parecido, vai acontecer a mesma coisa comigo, né? Nessa hora, ela está com os pés atolados no lodo, para usar o salmo de número 40, né? Os pés estão atolados no lodo. é isso. Então aí, até ela que ela chega aqui e aí ela vai ouvir a verdade sobre o caso dela, e aí ela começa a entender que o caso dela não é igual a da outra que foi Sim. parecido. O próprio câncer, ele está em um organismo diferente, então há de se esperar que tudo vai ser diferente. Aí é proposto um tratamento, aí a gente vai começar no passo a passo, né? A resolver aquele problema no passo a passo. É igual você tá ali com uma pia toda suja ali, com um monte de coisa ali para lavar, mas você vai ter que pegar o primeiro prato para lavar, né? E talvez você vai ter que começar por uma panela que é a maior para desocupar a pia ali, para você já começar a dar início aos processos e aí você vai, porque a grande coisa é que o que dá mais desespero é achar que tem que resolver tudo no mesmo tempo para ontem, mas não, vai ter um tempo para isso acontecer. Sim. Então, vamos ter que começar às vezes ali com os exames, vão ter que começar às vezes com um pré-operatório, aí vai fazer o primeiro ciclo, às vezes não é uma cirurgia que vai começar, é uma quimioterapia. Então a coisa vai tomando forma e, como você bem falou, a paciência e a contato direto com Deus e, como você falou, construindo uma relação de intimidade com Deus, né? Ou que você já vem, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, ou da pessoa que já vem, né, com essa intimidade e aparece o problema, ou daquela pessoa que às vezes se considera ali de alguma forma não está tendo essa relação tão próxima, mas que ela quer despertar isso, ou voltar, ou continuar, ou recomeçar, ou começar essa intimidade mais próxima, né? Como você falou, Uhum. com Deus, dá toda a força para ela
esperar com paciência pelo Senhor, né? E sim, vai passando o tempo, o objetivo de eu contar a live, né, no início, aquela história, você falou, aquela história ocorreu em 2 anos, veja, né? Então, às vezes, o Perfeito. resultado de um tratamento, ele vem com o tempo mesmo, né? E tudo que a gente vai precisar é lidar com o agora. Agora, qual que é o próximo passo, né? E qual que é o próximo passo, ô pastor, da pessoa que chega aqui na minha frente com diagnóstico de câncer e sente ou vê a necessidade de conectar mais com Deus, desenvolver mais essa espiritualidade, né? Como lidar espiritualmente com esse desafio do câncer? Ah, doutor, não há uma fórmula. Assim como cada corpo tem a sua estrutura, a sua dinâmica, o seu funcionamento, que eu vou chamar de funcionamento mecânico, e o remédio, o tratamento, a cirurgia, como o senhor falou muito bem, o corpo precisa agora reagir a toda aquela intervenção cirúrgica, que às vezes foi de 12 horas. Espiritualmente, cada pessoa tem a sua forma de se relacionar com Deus. Uma coisa que me preocupa e que eu acho que não resolve é o misticismo, né? Hoje em dia as pessoas confundem uma relação mística com Deus com uma relação sólida, estável com Deus. Com todo respeito a todas as expressões religiosas, não estou aqui para denegrir ou manchar a imagem de quem quer que seja e nem supervalorizar ninguém, nem mesmo a minha igreja ou a Igreja Católica. Nós não estamos aqui para isso. A proposta não é essa. Mas fator determinante para quem, entre aspas, não tem ainda uma relação que eu chamaria de estável, é entender como Deus se apresenta. E o caminho comum é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a base da nossa conversa está no Salmo de número 40. Poderíamos usar o Salmo de número 51. O salmista, no Salmo de número 51, ele escreve aquele salmo, o salmista Davi, após pecar. No versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Alguns versículos depois, ele diz assim: restitui-me a alegria da salvação. Olha o que ele quer dizer com isso. Algum tempo atrás, pregando sobre esse texto aqui na igreja, falei abertamente e até diria que exaustivamente sobre a importância de pedirmos a Deus que nos renove a alegria. Não só quando nós pecamos e pedimos perdão e reconhecemos os nossos erros. Há uma série de situações que acontecem que tentam roubar a nossa alegria. O Senhor Jesus nos fala no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia é simples, a conexão que esses textos fazem é simples. É uma questão de confiar no Senhor. Mas perceba bem, todos os textos estão vinculados à palavra de Deus. Eu acredito que ter o pensamento positivo, pensar de maneira positiva, pode ser significativo. Eu não diria determinante. Determinante é confiar em Deus. Eu estou meditando num conteúdo que vou pregar sobre ele no próximo fim de semana, principalmente do ponto de vista da fé. A fé, ela não é, do ponto de vista humano, algo extraordinário. A fé é acreditar que Deus pode fazer o extraordinário. E acreditando que Deus pode fazer, eu não espero que ele faça isso ou aquilo. Eu espero que ele faça. Então, eu diria para quem está, entre aspas, vivendo esse momento e ainda não tem uma relação saudável com Deus, talvez seja uma pessoa que esteja vindo de uma história de vida complexa, difícil, talvez tenha saído de uma igreja, foi católico, praticante por muito tempo, se afastou, pegou caminhos errados, esteve numa igreja evangélica ou em qualquer outra expressão religiosa. A minha sugestão é: comece a meditar na palavra de Deus. Quando o salmista diz, esperei, há um outro texto que me faz lembrar
também essa ideia de esperar confiantemente em Deus. É o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ali o escritor fala de uma maneira muito bonita, que ele confiava em Deus, que ele cria na intervenção de Deus. Ele confiava que Deus de alguma maneira interferiria na vida e na história do povo de Israel, que estava ali sob jugo pesado. Então, quando Jeremias lamenta aquela condição de dor, de sofrimento, de angústia, ele lamenta dizendo que ele confiava em Deus. Bom é para o homem aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ele dizia para ele mesmo, bom é aguardar em silêncio. Eu vou esperar. Sabe por que eu vou esperar? Porque eu sei em quem tenho crido. A minha sugestão, simples, talvez não tão fácil de se aplicar, mas é o caminho. Como o senhor disse muito bem, uma pia cheia de louça, o primeiro prato tem que ser lavado. E quando menos se espera, toda a louça está lavada. Essa é a verdade, né? Então, o primeiro passo que tem que ser dado é pegar um texto da palavra de Deus, reconhecer a sua limitação. E me permita dizer uma outra coisa. Às vezes as pessoas parecem que ficam com medo de conversar com Deus, como se Deus esperasse palavras muito bem colocadas, rebuscadas. Já preguei e afirmo categoricamente: existem momentos que uma lágrima Deus recebe como uma expressão de oração. Existem momentos que o silêncio com o joelho dobrado e o coração gemendo, Deus interpreta como oração. Há um texto em Romanos, capítulo 8, que diz que quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós. Isso significa dizer que quando há um coração, que é um outro texto também, diz Salmos de número 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não há quem ore que Deus vire as costas. Deus só não ouve e não acolhe a oração do arrogante. Há um número incontável de textos que Deus deixa isso claro. Mas quando há quebrantamento, quando há reconhecimento da sua fragilidade, Deus estende a mão, manifesta a graça e socorre. Então, o primeiro passo é reconhecer a sua condição, a sua limitação e dizer: Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua graça, a tua mão sobre mim. Faça o que o senhor achar melhor. Eu duvido que uma pessoa que ore assim, no seu pior momento, continue nele por muito tempo. Com certeza. Isso me fez lembrar aqui de um caso, né, que eu vivi, já tem uns anos já tem, sei lá, talvez aí uns 8 anos ou até mais. Um paciente chegou aqui para mim e acho que eu atendi ele num serviço público, eu não lembro bem aonde, mas ele tinha um câncer muito agressivo e muito grande. Mas pela sua estado físico, pelo seu estadiamento, pelas suas características, era possível de ser removido. Só que esse paciente, ele, desde a primeira visita, ele manifestava de algum ponto que ele estava um pouco descrente sobre o problema dele. Ele não expressou isso, mas eu sentia. Também eu posso estar errado, ou não importa. Mas, contudo, esse paciente precisava da cirurgia, eu fiz a cirurgia, correu bem, foi uma cirurgia bem grande, bem difícil, bem complicada, uma das mais difíceis do aparelho digestivo. E esse paciente não ficou bem da cirurgia. Ele ficou uns dias no CTI, precisei reoperar, tudo. E esse paciente, infelizmente, ele faleceu. E aí, pastor, logo depois, na sequência,
Um ou dois dias depois de ter acontecido isso, tive uma viagem, né, com a minha família, pro interior de São Paulo, com a minha cunhada e tudo. Uma viagem em família gostosa, né? Mas eu não fiquei em paz a viagem inteira. Eu fiquei assim, caramba, aconteceu? Por que que isso aconteceu? Eu ficava pensando, Você ficou repensando parecendo cada. pastor. Você ficou parecendo pastor quando sai de férias e tem uma opção de ovelhas com problemas. Aí o pastor fica assim: nossa, e agora fulana de tal tem que parar por aquela casa, aquele irmão tá com problema. Você ficou igualzinho. Você conhece isso, né? Isso, E aí eu isso. fui no site, eu fiquei refazendo aquele ponto por ponto, procurando um erro, qualquer coisa que pudesse ter acontecido para justificar aquilo. E aí essa minha cunhada, nos passeios bonitos que ela leva a gente, ela levou a gente num mosteiro de padres e ainda não estava em paz e pai não estava. E aí ela me apresentou um padre, não, acho que ela não me apresentou, mas eu encontrei com alguém assim, era um padre lá, uma pessoa lá do mosteiro, e comecei a conversar com ela, né? E contei essa história para ela. E aí ela falou, Alex, ele falou, por um paciente ficar curado, eu tinha me esquecido disso, ou talvez não tinha nunca raciocinado dessa maneira. Três coisas precisam acontecer para o paciente ficar curado: a vontade do médico, a vontade do paciente, que a gente pode pensar então na fé do médico, na fé do paciente, e a vontade de Deus. Então, nesse ponto, eu falei: não, sim, pode ter sido a vontade de Deus, né? Então, fiz lá minha oração, orei por ele, pela família dele, porque no fundo, honrar quem vai é cuidar dos que ficam, né? É dar apoio para quem precisa. E eu fiquei em paz com isso, porque de alguma parte a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se é um tratamento, acredita no tratamento. Se é uma quimioterapia que você tem que fazer, acredite nela. Se é um médico que você gosta muito e que você confia, porque ele realmente sabe o que ele está fazendo, ele estudou, ele é um especialista nessa área, segue o que ele está fazendo, dê o seu melhor e Obedeça, né? espere e obedeça. E espere o melhor de Deus, né? E aí, esperar o melhor de Deus é deixar da natureza dele, da infinitude de formas que ele pode resolver o nosso problema, que às vezes com a nossa mente a gente não consegue conceber, Me ele permita, consegue, por isso que faz o possível. me permita fazer uma colocação muito objetiva. Eu concordo radicalmente com o que o padre ou o seminarista, a pessoa com quem você conversou, afirmou, e eu faço uma inserção. Depende da vontade do médico, da habilidade, da competência, depende da vontade de Deus, mas eu acredito que em alguns momentos a vontade de Deus, ela se manifesta a partir da nossa própria vontade. Quando conseguimos alinhar o nosso pensamento, a nossa forma de olhar para aquele desafio com uma percepção que Deus tem, nós olhamos de outra forma, né? De forma nenhuma eu estou julgando, questionando o que aconteceu, ou se a pessoa que, né, teve esse problema errou ou não errou. A minha palavra não é para aquele que foi, é para aqueles que estão nos acompanhando agora. É muito importante que todos tenhamos fé em Deus. Às vezes você pode até não ter fé em você. Doutor, eu acho que meu problema é grave, não sei se eu consigo, mas eu acho que Deus vai nos ajudar. Foi o que aconteceu com a nossa amiga. A gravidade, a dinâmica, a proporção, a nossa igreja fez 12 horas de oração. Do momento em que soubemos que a cirurgia estava começando, nós começamos um relógio de oração. E a cada hora, ou a cada meia hora, se eu não me engano, alguém
começava a orar pela cirurgia e pelo médico que ninguém sabia quem era, e né, muitos estão talvez sabendo agora. Isso significa dizer que nós, de alguma maneira, interferimos, entre aspas, com muito respeito e reverência, no mundo espiritual. Deus, quando o salmista diz que esperou com paciência, o versículo 2 diz que Deus o tirou. Isso significa dizer que o sobrenatural interfere no natural. A sua inteligência, doutor Alex, a minha formação são dádivas de Deus. Para o quê? Para glorificá-lo. De maneira, entre aspas, natural, Deus é glorificado quando ele nos usa e vidas são transformadas. As pessoas, ou se tem alguém nos acompanhando nesta condição, encha o seu coração de fé, meu amigo. Encha seu coração de fé, minha amiga. Porque não é só o médico, não é só Deus. Deus observa você. E se o seu coração tiver fé, há um hino que nós cantamos que diz: sua fé, Jesus contemplará. Às vezes, a resposta de Deus é contemplando a nossa fé. Não quero dizer que se ele decidir pegar outro caminho, ele não vai pegar. O que eu quero dizer é que às vezes o caminho que Deus pega é contemplando a fé do seu povo. É isso, que bonito. E Glória a pastor, Deus. nós estamos aí chegando no final da live, eu poderia ficar aqui mais contigo. Porra, E eu queria que você fizesse uma oração aí para nós, aí para quem está ouvindo orar. e que aí está precisando de alguma força aí. Ok, Pode ficar à vontade. vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o texto que estamos sobre ele, os casos que aqui analisamos, são tudo, ó Deus, manifestações da tua graça. Mas o texto bíblico, de forma especial, é a base, Senhor, para a nossa fé e para a nossa caminhada diante de desafios tão sérios. O câncer é uma enfermidade desafiadora, difícil de enfrentar, mas não é impossível. Agradeço ao Senhor pela vida do Dr. Alex, pela sua habilidade, competência, formação. Apresento diante do Senhor todos os seus pacientes, todas as pessoas que nos acompanham agora, e peço que o Senhor encha o coração de cada um de fé, segurança e confiança no agir do Senhor. Opere, Senhor, junto com o Dr. Alex, sobre a vida daqueles que são seus pacientes. Opere, Senhor, no coração e na fé, para que aqueles que nos acompanham e enfrentam desafios nesta área sejam pelo Senhor cuidados, fortalecidos e sustentados. Abençoe a todos que nos acompanharam. Assim eu oro pedindo a tua graça, misericórdia, amor e bênção, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória E, gente, a Deus. glória a Deus. Amém. Gente, eu quero agradecer a todos. Nós estamos aí com 1 hora de live. E a fé vai me fortalecer em todos os sentidos. A vontade Amém. de Deus sempre vai prevalecer. A Selma falou. Amém. Minha mãe também. Todas as pessoas que entraram aqui, eu quero agradecer. É uma live desafiadora. Verdade. Não é um assunto fácil de falar, mas sim é um assunto essencial e a gente precisa aí desse contato, né, de viver aí uma relação sólida com Deus, como o pastor Fernando falou. E a gente fica aí muito agradecido pela presença de todos. Que Deus abençoe vocês. Ó, minha mãe teve tumor neuroendócrino. Nunca perdeu a fé. Tá certo. Amém. 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 É sobre isso. Amém. Isso. Amém. Pastor, muito obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço, meu amigo, pelo privilégio, estou à disposição. Se você desejar, em outros momentos, estamos aí à sua disposição, tá? Muito obrigado, que Deus o abençoe e continue usando a sua vida de maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a sua linda família, tá bom? Amém. Amém. Um abraço para todos vocês aí que estão aí. E até a próxima. Valeu, Fernando. Fica com Valeu, meu Deus. Um amigão. abraço. Tchau, tchau. Tchau.
E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.